Oi pessoal, tudo bem? E agora a gente vai para a nossa segunda aula sobre as 7 constituições brasileiras. Nós já tivemos a primeira aula, quando nós falamos sobre a Constituição Imperial Brasileira, uma constituição outorgada, monárquica, que definia que o Brasil era um país oficialmente católico. E agora a gente vai para a segunda Constituição, a Constituição da República em 1891. E não se esqueça de curtir o nosso vídeo e se inscrever aqui no nosso canal. Galera, a Constituição de 1891 é a segunda Constituição brasileira. Ela é uma Constituição muito importante para o nosso país, porque ela traz profundas alterações em relação ao que nós éramos na época do Império. Logo após a proclamação da República, em 1889, nós vamos ter aí a chegada dos latifundiários, dos cafeicultores ao poder. Essas elites fazendeiras, grandes donos de terras, eles vão dominar a política do Brasil, vão tomar conta do Congresso Nacional e daí para frente, praticamente todos os nossos presidentes da chamada República Velha, ou República do Café com Leite, vão ser oriundos da produção de café. O Brasil se tornaria o maior exportador de café do mundo nessa época. Em 1891, fica pronta a nossa segunda Constituição, a primeira Constituição da República Brasileira, uma Constituição que vai estar inserida no contexto da República Velha. Quais são as características dessa Constituição? Primeira característica é que ela é uma Constituição promulgada, ou seja, ela é aprovada por uma Assembleia Nacional Constituinte. Ela é uma Constituição que determina que o Brasil vai ser uma república, ou seja, não teremos mais um imperador. Isso quer dizer que agora nós teremos governantes eleitos para mandatos pré-definidos, no caso, presidentes da República, e ela determina que o Brasil passaria a ser um Estado federativo. Isso é a principal diferença da Constituição de 1891 para a de 1824. Presta atenção, a Constituição do Império definia que o Brasil era um país centralizado. Todas as províncias tinham que obedecer ao Rio de Janeiro, tinham que obedecer ao trono imperial. Agora, a primeira Constituição da República vai dizer o seguinte: as províncias passam a ser chamadas de estados e os estados têm autonomia. Inclusive, cada estado pode ter sua própria Constituição. Olha que interessante. Então há uma mudança de um Estado centralizado para um Estado federalista. Ela também extingue o quarto poder, que era o poder moderador. Agora a gente vai ter só 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Essa Constituição de 1891 estabelece o voto universal, ou seja, todo mundo pode votar. Mas não é todo mundo assim, tá? Mulher não podia votar, religiosos não podiam votar, clérigos, padres, militares de baixa patente não podiam votar, analfabetos não podiam votar e menores de 21 anos não podiam votar. Mas era universal, masculina. Bem, essa Constituição também, ela vai estabelecer um aumento do número de eleitores, porque se no Império o voto era censitário e agora o voto é universal, o número de eleitores vai aumentar. Mas não vai aumentar tanto assim não, tá, gente? Basicamente, 3,5% da população podia votar. Isso porque a maioria dos brasileiros era analfabeto. Depois, porque metade dos brasileiros eram mulheres. Então, só aí você já tem um corte enorme. Ela também estabeleceu o voto aberto, o que é considerado um defeito da Constituição de 1891. Hoje o voto é secreto. Na época o voto era aberto. Isso quer dizer que você tinha que dizer em quem estava votando. E se você tem que dizer em quem você está votando, os poderosos podem te pressionar e conferir se você vai votar em quem eles te mandaram votar. Então esse é um problema muito sério. Se você tem voto aberto e você tem fazendeiros muito poderosos, que a gente chamava de coronéis, que dominavam os peões das fazendas, exercendo um poder que a gente chama de coronelismo, você tem um problema sério. Presta atenção, voto aberto mais coronelismo dá um resultado: voto de cabresto. Ou seja, as pessoas não votam em quem elas querem votar, elas votam em quem os poderosos mandam elas votarem. Voto aberto mais coronelismo igual a voto de cabresto. Você tem também essa Constituição de 1891 trazendo uma outra mudança muito importante para o país. O país deixa de professar uma religião. O Brasil deixa de ser um país confessional. A gente se torna um Estado laico.
O Estado brasileiro não professa nenhuma religião. Cada cidadão brasileiro tem o direito de seguir a religião que bem entender. A gente vai adotar um modelo externo, né? Na Constituição de 1824, o Brasil imitou os países europeus que tinham reis constitucionais. Na Constituição de 1891, o Brasil imitou os Estados Unidos da América, que tinha presidentes eleitos. A imitação era tão forte, pessoal, que a nossa primeira bandeira republicana era uma imitação da bandeira dos Estados Unidos com listras verde e amarelas. Imagine que ridículo. Os soldados ficaram tão indignados com essa bandeira que a primeira vez que ela foi hasteada, os soldados viraram as costas para ela. E por isso, a gente voltou a ter a bandeira parecida com a bandeira do Império, verde e amarela, com aquele losango amarelo que vocês conhecem. Essa é a nossa segunda Constituição, a Constituição de 1891, primeira Constituição da República, uma Constituição muito importante. Acompanhe as nossas aulas para vocês ficarem sabendo das demais Constituições. Tema de prova é um dos assuntos que estão no edital do Enem. Valeu, gente!